Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 34º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. E aí, Lúcia Porto? Tudo bem, Matos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse nosso Quase Sem Pauta outonal, né? A gente sabe que as pessoas não sabem que horas vão ver, nem que dia, nem que estação, porque a gente tem ouvintes e espectadores do outro lado do mundo, mas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, o frio chegou, né? E eu só quero dizer uma coisa, depois da tempestade vem a bonança. No caso, não veio a tempestade, mas nós estamos torcendo por bonança, porque este episódio de número 34, quarta temporada, ano 2 do Quase Sem Pauta, nós fomos surpreendidas simultaneamente pela Covid. Eu botei a culpa no Mercúrio retrógrado e a Porto acha que tem a ver com clima, porque tivemos em Porto Alegre um tal de um ciclone subtropical que deixou o Rio Grande do Sul em alerta, parou o Rio Grande do Sul. E nesse 34º episódio, como a gente não tem assunto nenhum, a gente vai tratar sobre isso, sobre o caos que se instalou nas nossas vidas, né, Porto? Na verdade, assim, nós não tivemos, né? Disseram que a gente ia ter, porque eu moro no meio do mato e aqui na minha casa 3 galhos de árvore caíram e 2 luminárias saíram do lugar. Então, não sei como é que foi aí na capital, porque assustaram tantas pessoas que ontem, às 3 da tarde, eu desliguei tudo em Porto Alegre, voltei para onde eu moro, achando que, né, ia ficar um mês aqui. Passei no mercado e estoquei, só não estoquei papel higiênico porque tinha, né? Vamos explicar para os ouvintes, né? Aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe do que a gente está falando, porque o estado parou, né? Mas no Brasil mesmo, foi notícia em todos os jornais do país, um tal do ciclone subtropical, que deram até um nome Tupi-Guarani, né? Que eu não sei, decorei, eu só me lembro de Yakuza, que não tem nada a ver com isso. Google no ciclone. Yakanã, Yakut, alguma coisa assim. E aí, então, começou uma movimentação e alertas. Bom, teve matérias que eu li em sites, dizendo especialistas internacionais dizem que vem um furacão para o Rio Grande do Sul. Aí o mundo parou, né? Não precisa muito esforço também para parar, né? O mundo parou aqui, cancelaram as aulas em todas as universidades, em todas as escolas, em todos os cursinhos de inglês. Quem é que não suspendeu as atividades? Os jornalistas, né? Então, ontem, a gente tem naquele caos... A gente diz aqui, o que é o Iaquecã. Fenômeno que poderia, né? Porque aqui diz que pode, mas poderia levar neve e ventos de 110 km por hora no Rio Grande do Sul. Ciclone ou tempestade? Tu noticiou isso, né? Pois é. Noticiei e assim, realmente, ontem eu estava super nervosa, vou dizer isso para vocês. Eu estava muito nervosa, porque a gente fica sempre olhando notícia e lendo notícia, e o negócio vai tomando uma proporção. Aulas canceladas, aí eu levei meu filho no médico e trouxe ele para casa. E quando eu trouxe ele para casa, eu simplesmente me dei conta que era um vendaval, assim, absurdo. Em Porto Alegre, ventava muito, deixei ele em casa e fui trabalhar, tive que trabalhar, fui para Band, deixei os 2 filhos sozinhos em casa e fui para Band. Um coração apertado, devo dizer, tá? E cheguei lá, e aí lá pelas 13h30, 4 horas, acho que foi a hora que tu saiu, né? O céu escureceu, ficou com cara de que estava acabando o mundo o negócio. Mas não veio, graças a Deus. Eu acho que a gente tem que, né, como tu gosta muito de fazer, quando eu me atravesso na conversa, a gente tem que contextualizar. Porque o nosso caos coletivo das Lúcias, pode ter origem nesse tal de Mercúrio retrógrado, que tu vai explicar depois, que tu é astróloga de plantão aqui do nosso programa. Mas eu acho que no início do programa tu estava dizendo as origens do problema da Covid, que pode ter vindo daqui ou dali. Eu acho que a origem do teu Covid fui eu, né? Porque eu fui... Vamos assumir isso publicamente. Aos fatos contra fatos, não há argumentos. Então, vou começar assim. Há cerca de 10, 20 dias, né?
Tava com alguns sintomas de gripe, mas achei que era uma gripe, porque gripe, Rio Grande do Sul, enfim, gripe. Tive um evento, fui a um show. E as pessoas aqui no Rio Grande do Sul têm rinite, né, Porto? Então, começa a esfriar já. Olha lá o sal atrás de ti. Passou um gato atrás de mim. A Lúcia, inclusive, falou que as pessoas têm rinite porque eu, de vez em quando, fungo no programa, porque sim, eu tenho rinite. Mas eu fui a um show num sábado. Fui a esse show com pessoas e tal, entrei de máscara, mas depois tirei a máscara. 3 dias depois, eu espirrava. Achei que era uma gripe. Na quarta-feira, Lúcia Matos me buscou graciosamente em meu escritório. Fomos passar o dia juntos num grande evento que levou Porto Alegre ao mundo e às estrelas, Salt Summit. Chegamos lá no pior dia de todos do Salt Summit, que foi um dia que teve um temporal que, aliás, assustou mais do que esse ciclonezinho aí que disseram que ia ter agora nessa semana. Ali eu achei que eu tinha pego o que aqui no Sul chamamos de um gripão. Fato é que 3 ou 4 dias depois de muito me incomodarem, fui fazer um teste e eu estava covidada, se é que existe essa expressão. 2 ou 3 dias depois de eu convidar, Lúcia Matos convidou também, né? Quase sem pauta, convidado unido. Até é legal a gente falar. Sim, eu não sei como é que. Acho que tu ficou que nem eu, né, Porto? Tu nunca tinha tido Covid, eu já tinha tido. Em novembro de 2020 eu tive Covid, não tinha vacina, foi assim. Deu medo, né? Porque a gente não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha nada. E eu senti muita falta de ar, perdi paladar, olfato, essas coisas. Dessa vez foi um gripão, mas foi um gripão bem forte. Eu acho, inclusive, agora quando tu falou, eu tive em novembro do ano passado, eu me lembro exatamente o dia, porque a gente almoçou um dia depois do teu aniversário, né? Nós duas com uma amiga nossa, e no dia seguinte tu ligaste para dizer: meu marido está com Covid, Leonardo Meneghetti. 3 dias depois, tu ligaste para dizer: eu estou com Covid, e eu fiquei pensando que dia eu ficarei com Covid, né? Não tive. Então eu acho que, considerando que a gente se conhece há 30 e tantos anos, 2 vezes a gente teve um problema de saúde que nos uniu. Eu acho que nós estamos bem na média, né, Lúcia Matos? Não precisamos correr risco de não nos encontrar, né? E o importante é que nós nos vacinamos, estamos protegidas. Triplamente protegidas, né? Agora, eu acho que é importante, até separei uma matéria aqui, é importante lembrar para as pessoas, né? A Covid não acabou. Talvez as pessoas tenham tirado a máscara muito cedo. Eu tirei a máscara depois de também. Sei lá, depois de umas 3 semanas que liberaram, eu parei de usar. Parei de usar, porque é chato mesmo, né? E no meu caso, assim, que eu me maquio lá na TV, eu me maquio, coloco aquela máscara, fica nojento o negócio. Então, eu confesso que eu repensei esse negócio da máscara, assim. Eu estava vendo aqui, na verdade, aumentou demais, né? As autoridades liberaram o uso de máscara antes da gente atingir metade da população com a dose de reforço. Mas ok, é uma decisão, deve ser uma decisão difícil de tomar, né? Mas agora, no final de abril e começo de maio, aumentou muito o número de transmissão. Não há ainda assim, sobrecarga nos leitos de Covid, mas assim, leva ainda, eles consideram que leva um mês, então provavelmente esse reflexo, porque todo mundo que a gente fala está com Covid, né? Sim, olha, do meu ciclo de amizades, de relacionamento, assim, são poucas pessoas que não tiveram. E eu vou dizer uma coisa, tem uma madeira para eu poder bater por aqui. Meus pais, o meu pai com 82, a minha mãe com 76, nenhum deles teve nada nesse tempo todo. Eles já têm as 4 doses, ambos. Mas eu tive... Eu já estava com sintomas e eu não sabia. Eu achei que era uma gripe no Dia das Mães, com a minha mãe e com o meu pai. Eu também fiquei bem apavorada com isso. Então, porque, na verdade, a gente poderia ter passado para os nossos pais, né? Poderia, né? E a gente fica vendo também o quanto a resistência deles também é boa, né? Claro que eles estão já com 4 doses, no caso dos meus pais, imagino que os teus também, mas a resistência deles é muito boa também, porque conseguiram, né, superar muitas coisas lá desde o início. Eu acho que todas essas coisas, né, vindo assim juntas,
Eu não acredito nisso, né? Tu sabe, tu me conhece há muitos anos e quem convive comigo também sabe. Mas eu já ouvi falar não só de ti, como de outras pessoas ligadas ao meu ciclo de relacionamentos, ao meu círculo de relacionamentos, desse tal... É porque tu não acredita, mas as pessoas que tu mais ama acreditam, né, Lúcia Porto? Vou te dizer, que diabo vocês, hein? Olha, essas minhas amigas são tudo maluca. Mas então, eu gostaria, Lúcia Matos, que tu didaticamente, porque tu deve ter feito uma pesquisa, e se tu não fez, tu sabe recitar o que diabo é esta naba desse Mercúrio retrógrado que eu escuto as pessoas falando, lendo, e fico dizendo, claro, Mercúrio retrógrado. Não, eu tenho certeza que isso tem a ver com Mercúrio retrógrado, porque assim, Covid, ciclone e outras cositas más que a gente não vai falar aqui. Muitas coisas aconteceram nesse período. Teoria da conspiração não vale, né? O que tem a ver com isso, Mercúrio retrógrado? O Mercúrio retrógrado, para te resumir, é o teu inferno astral permanente. É como se o teu inferno astral durasse o tempo inteiro. É uma coisa horrorosa. Eu fiz uma pesquisa, porque eu também não entendo muito desse assunto. Mas explica então o que é inferno astral, porque eu sou uma pessoa que vive no céu, no paraíso. O Mercúrio retrógrado é o movimento em que o planeta realiza um retrocesso em relação a quem o observa, a partir do nosso planeta, ou seja, ele não anda para trás. Normalmente, o Mercúrio retrógrado acontece 3 vezes por ano, mas em 2022... Claro, serão 4 vezes. E aí nós entramos numa outra seara, sem querer fazer propaganda. Mas podem nos patrocinar, hein? Ano par é sempre uma merda. Tu já reparou isso, Porto? Não é uma merda, a gente nasceu no ano par, Lúcia Matos. O Brasil foi tri quando a gente nasceu. Tu é velha, hein? Tu nasceu no ano do tri. Quando a gente parar de gravar esse podcast, tu vai fazer uma reflexão e tu vai ver as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram na tua vida. E tu vai ver que eu tenho razão mais uma vez. Só na minha vida no mundo. Quando é que começou a pandemia? A pandemia começou quando? Na China, em 2019. Na China, não moro na China. Na China. Chegou aqui em O Mercúrio representa... Mercúrio representa a comunicação, o raciocínio e o intelecto. Portanto, quando ele fica retrógrado, é possível que as conversas não sejam tão claras, que o combinado não saia como planejado, que o que foi contratado tenha de ser repensado, e eu tenho muito medo sobre essas coisas. Equipamentos de comunicação e internet podem falhar. Tudo isso com Mercúrio retrógrado. Mas tem até um outro bug do milênio, é isso? Tudo que tem a ver com comunicação, com transmissão, com contratos, tudo pode dar errado. E os astrólogos orientam que as pessoas revisem tudo assim 500 vezes para não dar problema. Evitem assinar contratos, acordos ou qualquer coisa importante como a compra de um imóvel. Não vendam imóveis, não façam negócios no período de Mercúrio retrógrado. Não conte com a sorte. É tudo ruim esse Mercúrio retrógrado. É horrível. Eu tenho pânico desse Mercúrio retrógrado. O pior é que ele vai até junho, Lúcia. Mas vamos pensar então. Na verdade, eu ia dizer o seguinte: vamos pensar uma coisa boa. Né? Ele vai até 3 de junho. Mas a gente não nasceu. O Mercúrio retrógrado não tem coisa. Volta no tempo aí, tu que é a rainha do Google. A gente não nasceu. A gente não. Não, a gente quase sem pauta. Não, porque a gente nasceu em maio. No Mercúrio retrógrado? Não sei, abril. Não, mas vareia. Não é assim. Meu Deus. Quer ver, ó? Em 2022 já teve um em janeiro. Agora tem 10 de maio a 3 de junho. Depois em setembro. 10 de setembro a 2 de outubro. E depois na virada do ano, ó, 29 de dezembro. Mas isso é uma coisa que vocês, pessoas dos astros aí, tem no calendário? Tipo, eu tenho ali, sei lá, semana de Páscoa, Dia das Mães, tu tem ali no teu escrito Mercúrio retrógrado? Não, mas quando dá alguma coisa errada, eu já sei que é. E olha aqui, ó, não sou eu que estou dizendo, tá escrito aqui, ó. Não é um bom período para dar início a nada.
É deprimente isso aqui, é muito assustador. Eu posso cantar, tu sabe que eu sempre canto desaconselhável tá escrito investir. Mas vem cá, então assim, então escrito nas estrelas que vai cantar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode fazer nada, então a gente tem que fechar a porta em casa até o dia 3 de junho, é isso? Eu tenho que fechar a porta e É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas e cuidado com as finanças, tá? Cuidado com as finanças? Mas espera aí, a gente ainda está buscando investidores. A gente não pode fechar nenhum contrato nesse período, Lúcia Matos? Não é aconselhável, mas essa parte a gente não vai botar no podcast porque a gente quer fechar contrato, né? Ah, entendi. Nós estamos trabalhando para isso, né? Aqui, olha, como sobreviver ao Mercúrio retrógrado? Não, fala aí, agora conta. Essa é a parte mais importante. Ai, meu Deus, essa risada aí. Ele é muito temido porque ele representa a comunicação, raciocínio, intelecto. Portanto, quando fica retrógrado, é possível que as conversas, os contratos, as combinações não sejam cumpridas. Sobreviver ao Mercúrio retrógrado não é tão difícil como muitos pensam. Nada que um pouco de cuidado e pé no freio não resolvam. Mas há alguns pontos em especial que você tem que prestar atenção. Revisar tudo 2, 3, 4 vezes, evitar assinar contratos, acordos ou qualquer coisa importante. Se você tem algo para comprar ou vender, deixe para depois do Mercúrio retrógrado. Faça backup dos seus dados, salve todos os textos e envie documentos importantes para alguém, para ficar com uma cópia. Não conte com a sorte, planeje muito bem se for viajar, sempre prevendo um tempo a mais se algo der errado. Cada pessoa vive essa fase de um jeito diferente. Mas vem cá, isso assim, é o auge do caos, né? Eu não vou ficar fechada dentro de casa. Não é assustador? A pessoa não pode fazer nada. Não pode fazer nada, eu não posso... presta atenção, agora tu começa a olhar pro teu e-mail, porque eu vou começar a copiar todos os meus e-mails para ti. Vai entupir a tua caixa postal. Todos. É um número eu acredito incontável. nessas coisas. Lúcia tu não Matos. tem aquele negócio inferno astral? Eu tenho inferno astral. Eu nem sei o que é isso, eu sou uma pessoa tão de bem com a vida, sabe? Eu tenho essas amigas, tipo tu, e a Ana Maldonado, e outras pessoas que vêm me falar, porque isso é culpa do Mercúrio retrógrado, mas que diabo é isso? Daí eu começo a pesquisar e dá na mesma. Mas agora tu começou a juntar um monte de coisas aqui, quase num relato, numa lista, e fiquei pensando, meu Deus, coisas assim fazem sentido com algumas que aconteceram há um dia, uma semana, 10 dias, Lúcia Matos. Eu acho que tu poderia... Vai dizer. Tu poderia investir nessa carreira aí de astro, qualquer coisa. A gente deveria ter convidado a Adriana Filkenstein para nos explicar, porque ela ia dar uma explicação, ia dar dicas para gente. Mas até esse ciclone, o Yakult, ele tinha um movimento, o ciclone tem um movimento que vai para o mar, esse vinha do mar, ou seja, está retrocedendo. É o retrógrado. Eu tenho que olhar de novo o nome do ciclone, porque não dá para decorar. Iaquecã. De onde é que veio esse nome desse ciclone aí também? Recebe o nome Iaquecã, ciclone. A expressão que dá nome significa o som do céu em Tupi-Guarani, hein? Que momento, som do céu. Os sons do céu aqui na minha casa não foram muito barulhentos, e eu tenho que dizer que depois dessa falsa tempestade, como tu bem disse no início do programa, veio a bonança. Ou a bonança, né? Bonança é porque tu é velho e tu via aquela série na televisão, né? Veio a bonança e a bonança, vieram, né? A bonança e abriu um sol lindo depois do ciclone. Eu acho que, assim, é importante, o resumo do nosso episódio 34 é o seguinte: primeiro, a Covid não acabou, e eu, se fosse você que está aí, colocava a máscara. Porque agora não, né? Deixa a gente acabar. Você, não, eu não. Você quem nos ouve. Não, você que está nos ouvindo ou nos vendo. Alô, você. Bota a máscara, volta a usar máscara, porque está aumentando muito o número de casos de pessoas contaminadas, já está aparecendo isso, já está refletindo nas farmácias, muita gente fazendo teste. Graças a Deus e a vacina, as pessoas não estão ficando
com casos graves de Covid, mas é ruim, é chato, tem que ficar trancado em casa, é muito ruim, tu fica com medo de ter passado para as pessoas, então use a máscara, e se você não terminou a vacinação, vá se vacinar, porque, olha, realmente é importante. Segunda conclusão que eu cheguei. Ai, meu Deus. Os meteorologistas nem sempre acertam, mas eles prestam um serviço importante, porque assim, te lembra aquela vez que teve um furacão em Porto Alegre, que ninguém avisou nada, e que foi o caos? Foi no verão, eu tava né? voltando da praia, janeiro, eu nem tava aqui. Em fevereiro, era um feriado, alguma coisa assim. Eu fui entrando em Porto Alegre, assim, naquela linha do Marinha do Brasil, as árvores estavam todas no chão, foi impressionante. Não avisaram, e aí depois foram criticados. Então eu acho que é um trabalho super importante, porque eu, por exemplo, me senti segura ontem, apesar de ficar nervosa, eu me senti segura que meus filhos estavam em casa. Eles estavam sozinhos, eu estava com medo, mas pelo menos eles estavam num lugar protegido. Eu ia ficar insegura de daqui a pouco começa um temporal e as crianças estão na rua, meu pai e minha mãe estão na rua. Então eu acho que é um trabalho importante, e eu acho que dessa vez Porto Alegre foi muito bem, sabe? Eu acho que as autoridades, as escolas, as universidades, assim, acho que agiram bem, entendeu? Na dúvida, preserva as pessoas. Mas assim, Lúcia, todo mundo foi para casa, até o supermercado ele fechou às 8. Até aquele, né? Até aquele. Mas isso me lembra Tu não pediu ainda, mas eu vou dar. Uma dica de um filme que eu não sei se tu assistisse no Netflix, chamado Granizo. Eu vi. Muito engraçado. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, né? A coisa de um cara, um meteorologista bem famoso, era Buenos Aires, né? Buenos Aires. Ele começa melhor do que termina, mas é legal. Mas é interessante, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando. Um meteorologista super famoso em Buenos Aires, assim, que atingiu, digamos, um estrelato televisivo, ganhando um programa só para ele. Depois a gente vê que não é bem só para ele, né? Mas também não vou contar. Para falar de meteorologia, porque ele era um cara que acertava tudo. E a impressão que dá é que ele dá deita um pouco nesses louros da fama, erra uma previsão e é execrado por todo mundo, é cancelado por todo mundo, e aí depois tem uma reviravolta, enfim, não vou contar para não dar um spoiler. Mas eu achei interessante, eu me lembrei disso ontem e hoje, quando eu vi todos aqueles alertas, né? Todas as pessoas preocupadas, nervosas, fecha restaurante, fecha supermercado, os escritórios. Eu saí da nave com tudo escuro, com medo de pegar o elevador. Eu tava com medo de pegar o elevador. Eu não peguei elevador. Eu fui levar meu filho na PUC, no médico, nós subimos 6 andares, ele queria me matar. Eu disse, não, depois falta luz. Eu pensei isso, na hora de descer eu vim pela escada, eu pensei, vou ficar presa aqui até amanhã, e aí tem esse tal desse mercúrio retrógrado que a Lúcia Matos fala, vou dormir no elevador, não tinha nem uma garrafinha d'água, não, peguei escada. Mas eu acho que também, assim, momento de reflexão, né, a gente sempre fica pensativo nesses momentos, se o mundo vai acabar. Qual é o teu medo de ficar no elevador? É porque ninguém vai te buscar? Quando tu pensa assim, eu tenho medo de ficar presa no elevador, qual é o teu pânico? Me sufocar. Eu acho que eu vou me sufocar. O meu é ficar com vontade de fazer xixi. Tu tá ali só tem câmeras. Eu não sei se vou estar só eu, e se eu tô com uma pessoa do meu lado, como é que eu vou fazer? Bom, mas aí pensa que ela pode querer fazer xixi também, deve ser lindo. Mas o que eu quero dizer, se não tiver câmera no elevador, faz xixi. Tu tá sozinha lá, bom, né? Mas eu tenho uma certa claustrofobia, assim, eu não gosto muito de subir um elevador com muita gente. Sabe quando tu pega aquele elevador num prédio do centro de escritório, que tu parece que tu tá fazendo pega ônibus pinga-pinga, sabe? Tu vai e aquele elevador, ele sobe, dá uma descidinha, porque ele é velho. Aquele que fala, e daí eu acho que não existe mais ascensorista, né? A gente podia descobrir se ainda existe. Deve existir algum aí que ganhe 7 mil reais no cabide de emprego. Não, mas deve ter cada história um ascensorista para contar, hein? Imagina ascensorista de um prédio público. Porque eu tenho um certo receio, assim, sabe? Tu vai pro 20º andar, começa a subir, desce 3 no 2, 5 no 4, entra 1 no 7, puta, e tu tá olhando, tá 15 minutos no elevador e não chega nunca, né? Me dá um medo de faltar luz ali. Tu sabe que na China os elevadores não têm o número 4, que é o número de... A palavra 4, a pronúncia dela, se eu não me engano é isso. Ela lembra a palavra morte, então os elevadores não têm o número 4. Passa do 3.
tem alguns hotéis e construtoras que não têm UTZ. Tá, no Brasil, tá. Não, pelo número de azar, eu não estou fazendo nenhuma associação política, pelo número de azar mesmo. Tem algumas construtoras e hotéis que não têm o 13º pavimento, quer dizer, ele existe, né, mas pula do 12 para o 14, é uma coisa idiota, né? Onde é que tu vai no 13? Na verdade ele é o 14, ou no 13 ele é o 12. É meio ridículo, né, mas enfim. São as superstições. Essa é uma pauta boa da gente fazer, hein? Superstições. Boa, vou anotar. A gente podia anotar. Lúcia Matos, a gente venceu o nosso caos da semana falando de Covid, falando do ciclone que não aconteceu e falando de Mercúrio retrógrado, que depois eu quero que tu me mande esse link aí que tu estava lendo, porque eu quero ler com mais vagar algumas coisas, achei interessante coisas que estão ocorrendo. Quase 30 minutos falando sobre o caos, Covid, ciclone e Mercúrio retrógrado. A vocês todos que tiveram paciência e o saco de Giló, no próximo episódio a gente explica o que é isso. Giló, não é Filó, não estou entendendo, era de Filó o saco. Não é Giló. Giló, Filó. Tema de casa, vai fazer pesquisa sobre isso. É saco da Filó ou é saco de Giló? Meu Deus. Google. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até daqui a 15 dias. Beijo. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.